essa é a aula de número 11. Hoje seria a nossa penúltima aula de teoria. Semana que vem a gente finaliza então a parte de teoria. E depois a gente vai ficar somente com o projeto de vocês. Então hoje a gente vai falar um pouco da história do design automotivo. Nós vamos falar como que são pensados os designs para veículos, né? A gente vai ver algumas ferramentas que os designers usam, que é interessante para vocês. Vocês podem estar utilizando, se você quiser criar um objeto sólido, né? Dá para fazer a mesma pegada que eles usam. Tá? Então é interessante vocês, se quiserem seguir, né, a forma de projeto, dá para fazer. E a gente vai falar um pouco do design aeronáutico, só que aqui é bem básico, tá? Eu não coloquei muito a respeito aqui, porque não é da área de vocês, mas faz parte do nosso conteúdo. Aí eu dei um exemplo de aplicação. Então, toda a referência que a gente está seguindo aqui desse livro, a maioria, né, é desse livro, o Waypoint. Depois a gente vai mostrar a parte de modelagem física. A gente está seguindo desse livro aqui, como fazer seu modelo em Clay. A gente está seguindo também algumas partes de perspectiva de veículos aqui nesse livro, How to Design Cars Like a Pro. E também a gente tem outras referências aí das figuras dessa apresentação do desenho para designers industriais, que são os 4 livros que a gente vai utilizar de referência aqui. Então todas as imagens aqui são todas desses livros, tá? Então primeiro a gente vai falar de uma breve história dos veículos automotivos. A gente vai começar aqui no início mesmo, né, da história dos veículos. Então, a maioria das informações, pessoal, está tudo em inglês, tá? A gente tem pouca informação em relação a essa parte em português. Então, tudo aqui está em inglês, tá? Bom, então, no início da criação dos veículos, tá? Então você tem lá por volta de 1800 e uns quebradinhos, 1850, tá? Você já tinha a ideia do carro sendo criado, né? Então, os primeiros carros que foram criados aí, eles eram todos de 2 cilindros, os motores. Hoje, a gente tem aquele... esqueci o nome do carro, tá? Mas é da Volkswagen. Em 2015, ele foi lançado, até aqui no Brasil, tá? Mas ele foi lançado com 2 cilindros. Os motores convencionais, né, eles não eram de 2 cilindros, mas a Volkswagen ela inovou e lançou de 2 cilindros. Coincidentemente, a quantidade de cilindros é a quantidade dos primeiros carros criados, né? Só que os carros de 2 cilindros criados inicialmente não foi, vamos dizer assim, não foi suficiente para os clientes que queriam mais potência no motor de um carro, tá? Então isso foi aumentando consideravelmente a quantidade de cilindros dos carros. Então surgiram então os primeiros carros de 6 cilindros em 1902 e em seguida já surgiu os motores com 8 cilindros em 1903, certo? O Cadillac, por exemplo, nós vamos ver várias figuras ali, tá? Mas o Cadillac, por exemplo, ele foi construído no motor V12 em 1909. Tá? Então você vê aqui no começo de 1900 foi um período que ocorreu o surgimento dos carros e o desenvolvimento da quantidade de cilindros no motor. No exemplo do Cadillac, né, ele tinha uma potência de 70 HP também, e tem um cilindro V8, né? E ele
vamos dizer assim, dominou até 1915, tá? Ele se tornou referência de motor nos Estados Unidos por muitos anos, certo? Então esse aqui é o início dos veículos. E aí você tem esse cara aqui, tá? O Gottlieb Daimler, que é o mesmo. Hoje você tem aquela fabricante de veículos, tá? Daimler Chrysler, que veio originária dele, né? Então esse cara aqui, ele criou o primeiro veículo de combustão interna, tá? Só que a estrutura do carro que ele criou, ele era baseado nas carruagens que eram puxadas por cavalos na época, tá? Então a estrutura, você vê que se você comparar uma carruagem com um carro desse aqui, ó, do carro criado pelo Daimler, foi criado na Alemanha, né, em 1886, ó, certo? A estrutura que você vê, o assento aqui, essa parte onde fica o condutor, né, da carruagem, ele tem a mesma estrutura do carro. Então a ideia foi passada das carruagens para o veículo, né? A única coisa é que tinha um motor, não precisava mais do cavalo, né? Ok? Depois surgiu um outro veículo, tá? O Panhard Levasseur, que é de 1891, na França, tá? Ele tem a estrutura ela acaba se modificando em relação a esse primeiro veículo, né? Do Daimler. Então a estrutura já se modifica. Você vê que os comandos aqui, ó, eles já são um pouco diferentes, né? Ele tem 1, 2, 3 alavancas aqui para você se orientar ou fazer uma frenagem. Você vê também que as rodas, que no caso que eram mais finas, né, elas acabam engrossando um pouco. O próprio encosto ele fica um pouco mais robusto, né, do que o anterior. E esse carro aqui, ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha um pouco mais de segurança em relação ao anterior, né? Mas assim, a segurança ainda não era tanto a preocupação desse pessoal, né? Ok? Em 1908, né, passando um pouco para frente aqui, você tem o surgimento dos carros elétricos, tá? Você tinha carros elétricos e carros movidos a vapor, tá? Eles eram a maioria no início do século XX nos Estados Unidos, né? Você tinha as companhias que fabricavam esses carros, por exemplo, a Baker, a Woods e a Detroit Electric. A Detroit, no caso, é uma cidade dos Estados Unidos que foi referência durante muitos anos aí, na fabricação de veículos. Depois ela entrou em declínio, né? A cidade ela perdeu muitos, vamos dizer assim, funcionários devido ao declínio que aconteceu, vamos dizer assim, um desastre na área automobilística, né? na venda de veículos, etc. Tá? Então aqui a gente tem esse exemplo desse veículo, que é um veículo elétrico, né? De 1908. A maioria dos carros, inicialmente, eles eram elétricos, né? Depois eles passaram a se tornar... houve uma migração devido ao tipo de armazenamento de energia elétrica, a bateria. Como acontece nos carros hoje, né? A bateria ainda é um problema, então foi migrado do motor elétrico para o motor a combustão interna, né? Que vingou aí mais do que o motor elétrico, né? Esse carro aqui, por exemplo, você já vê que ele tem uma cabine fechada, as rodas já diminuíram de tamanho, né? Tá? Você já tem uso de portas, por exemplo, e a questão de comandos mesmo, ela já vai se alterando em relação aos anteriores. Bom, daí veio, vamos dizer assim, o pai da indústria automotiva, que é o Ford, né? O Henry Ford. Em 1912, ele cria um modelo que foi o modelo que se destacou e se espalhou para o mundo inteiro, o modelo T, certo? Então, o Henry Ford ele democratizou o veículo, o carro, certo?
Ele reduziu então o preço do veículo e aumentou a distribuição desse veículo para o mundo inteiro, né? A produção foi aumentada. Ele, por exemplo, tem aquela história, né, que todo carro que ele fabricava saía da fábrica a cada 3 minutos, né? Era muito rápido, ele cronometrava isso, né? E o modelo era pintado somente de preto, porque era a única cor que secava rapidamente, né, para sair da fábrica pronto o carro, né? Então aqui você já tem, ó, em relação aos anteriores, as rodas já são mais afastadas, ainda você tem a cobertura, você tem a inserção de um novo pneu aqui do lado, caso você precisa trocar o pneu, então você consegue fazer isso, né? Você já tem a direção aqui na frente, então esse modelo foi muito vendido aí nos Estados Unidos, né? Se você pegar vídeos da época, você vai ver nas ruas, principalmente, uma quantidade enorme de modelos T, né? Bom, depois, né, por volta de 1920, é lançado o carro Lancia. Tá? Ele foi um carro revolucionário para a época, e foi o primeiro carro em que surgiu a ideia de utilizar um monocoque, que é uma estrutura completamente... possui uma junção única, como vocês estão vendo aqui, os carros de hoje, por exemplo, ele vem toda essa estrutura já pronta, né? Então isso aqui seria um monocoque. Você não tem separação das partes e depois elas são juntadas. Ela vem numa única junção, né? Outra inovação que foi utilizada aqui foi o uso de molas como amortecedor na parte dianteira do veículo, né? Eles utilizavam um tipo de amortecimento e o motor ele era feito de alumínio. O alumínio ele é muito mais leve que um bloco, por exemplo, um bloco de aço usado, por exemplo, em relação ao alumínio, é muito mais pesado, né? Que torna o carro muito mais pesado. Então esse carro ele era muito mais ágil em relação aos outros carros por ter o material alumínio usado na sua montagem, né? Ok? Então esse carro aqui, você já vê que ele é uma versão mais esportiva em relação aos outros. Ele é muito mais longo em relação aos outros. Tá? Você já vê um avanço, principalmente nos pneus, na iluminação, nas luzes, né? O motor aqui ele já ocupa um espaço muito maior na frente. E você vê também o espaço para o motorista, para o acompanhante aqui e tal. Eles são muito maiores. Tá? Em relação ao modelo Ford T, as rodas já são jogadas, as rodas, no caso, para troca de pneus, elas são jogadas para trás do carro, né? Como vocês estão vendo aqui. E é um modelo conversível, né? Que você consegue fechar, se você quiser, a capota ou não. Uma outra inovação. Bom, depois você tem o Ettore Bugatti. Todo mundo conhece o sobrenome Bugatti, conhecido como carros... primeiro são carros caros, né? E são carros velozes. Então ele era um designer, tá? Um brilhante arquiteto de veículos, tá? E foi responsável durante muitos anos pelo avanço da história dos carros, né? Então ele criou aqui, por exemplo, esse Bugatti, o T35, né? Em 1922, na França. Então esse carro você vê que é um modelo esportivo, tá? Ele também não tem capota. A vantagem desse designer aqui, desse carro, é que o Bugatti ele tinha a capacidade de desenhar, por exemplo, um projeto. Ele era tão bom no desenho que você não precisava, vamos dizer assim, calcular a estrutura o desenho da estrutura que ele fazia. Você não precisava fazer cálculos em cima da estrutura que ele desenhava. Okay? Então essa
é uma das características desse produtor de veículos, ok? Bom, depois você tem em 1934 o Chrysler Airflow nos Estados Unidos. Qual que é a inovação que é feita nesse carro, né? Você vê aqui que esse carro ele tem um formato circular. Então a inovação aqui, ó, foi pensar que o escoamento de ar que envolvia o carro durante o seu movimento, ele seguia o formato do carro, por exemplo. Então, se o formato do carro fosse mais circular, o escoamento seria mais adequado e o carro, ao caminhar, né, no caso, ao funcionamento numa estrada, está andando numa estrada, ele ia ter um funcionamento melhor. Então, você usa o escoamento do ar ao seu favor. Isso aqui, durante um período aí do início dos anos 20, foi muito estudado, né, pela parte aeronáutica e pela parte de aerodinâmica de veículos, né? Então, ele usou esse pacote de escoamento aerodinâmico para facilitar a movimentação dos veículos durante o seu uso. E esse criador aqui, o Paul Jaray, foi o que pensou na parte do pacote aerodinâmico, né? Que os veículos podem ser desenvolvidos pensando nessa parte. Hoje, por exemplo, a Fórmula 1 ela só trabalha praticamente com a evolução da aerodinâmica em relação ao movimento dos carros na pista, né? Então tudo isso é pensado, isso veio desses carros que foram estudados inicialmente no início da criação dos carros, né? Bom, depois veio o Ferdinand Porsche e junto com o Adolf Hitler, né, ele mesmo, né, o nazista, o alemão, né, eles produziram o carro que foi mais vendido até hoje, que é o Volkswagen Beetle, o Fusca, né, o famoso Fusca, em 1938. O Hitler ele queria um carro compacto, que funcionasse em qualquer lugar, que fosse forte, e o Porsche produziu esse veículo, né. Existe na história dos carros, né, você vê no History Channel, eles contam essa história, né, do Hitler com o Porsche. Então você consegue assistir esse documentário e mostra lá, né, o Hitler pedindo um carro assim assado para o Porsche, né, e durante anos eles tentam produzir um carro forte, né, eficiente, mas que fosse também para o povo, né, vamos dizer assim, que é o People's Car. Então, esse é o carro que foi mais vendido, né, com 21 milhões de unidades vendidas no mundo, de 1938 a 2003. Tá? Ele foi feito para a Segunda Guerra, tá, pessoal? Só que ele acabou vingando e foi vendido para as pessoas no mundo inteiro. Depois surgiu o carro 4x4, o Jeep Willys. Aqui no Brasil, esse aqui é uma foto tirada aqui em Rio Claro, tá? Desse veículo aí. Ele surgiu também oriundo da Segunda Guerra, por volta de 1939. Ele já tinha um formato totalmente diferente dos carros convencionais, né? E ele foi o precursor dos 4x4 que a gente conhece hoje como as SUVs. Tá? Ele foi adaptado, é claro, nas versões mais comuns que a gente conhece hoje, mas inicialmente esse é o carro que foi originário das versões 4x4. Né? Então você já vê, em relação aos primeiros carros, lá, uma mudança drástica, assim, principalmente aqui nas rodas, né, são mais robustas. Ele tem rodas sobressalentes, né, caso você precise trocar. E ele foi feito, como eu falei, né, para ambientes rústicos, né, principalmente para a Segunda Guerra. Né. Mas aí acabou sendo utilizado nas vendas de carros para civis.
Bom, a partir desses carros que a gente falou aqui, pessoal, que foram os precursores aí das versões que a gente conhece, a partir de 1948 a gente tem outros tipos de carros sendo fabricados. Então, a gente tem o modelo Ford Truck, 1948, ele era bem robusto, né? Então ele já era uma caminhonete, ele já tinha espaço para carregamento de outros tipos de materiais que você precisa, qualquer coisa que você precisasse, né? Você já vê que a lataria dele, né, ela já era totalmente fechada, bem protegida, né, dos primeiros carros. E aí você tem um avanço para carros esportivos, né, em 1956, o Chevrolet Bel Air dos Estados Unidos. Então aqui é uma versão mais esportiva, né, e o próprio desenho dele dá essa ideia. As cabines já são bem mais fechadas, né, robustas. É um carro parrudo, né, ele é forte, né, você consegue atingir velocidades elevadas em relação ao início dos anos da criação de carros, né? E esse carro aqui ele foi muito utilizado na década de 50 e 60, tá? Que foi o momento glorioso aí da indústria automotiva americana. Depois você tem, por volta de 1959, uma das primeiras inserções dos carros Mini, né? O BMC Mini, na Inglaterra. Na Europa, principalmente, essa ideia de carros menores foi muito bem aceita, né, no continente. Então você vê várias montadoras fazendo modelos de carros de tamanho reduzido, e a população aceitou isso, né, gostou do conceito, e isso vingou, vamos dizer assim, né. Depois você tem outros modelos, né, mais esportivos. Em 1959, o Cooper Climax T51, tá? Ele é bem esportivo, né? Você vê que ele é bem rebaixado em relação aos outros carros, porque ele tem uma alta velocidade, né, tem uma alta potência. Em 1962 você tem a Lotus Elan da Inglaterra, né? Esse carro aqui foi até, se eu não me engano, foi até um dos modelos utilizados pelo James Bond na época, tá? Um dos modelos aí utilizados. E depois, por último, você tem o Jeep Wagoneer de 1963. Ele já é um carro mais robusto também, né? Tem maiores espaços aqui para você colocar para carregamento de carga, né, por exemplo. E ele foi também um dos precursores, né, das SUVs luxuosas, tá? Que foram depois configuradas, né, nos modelos que a gente conhece hoje. E aí tem um carro que surgiu em 1965, que é o Chaparral, dos Estados Unidos. Qual que é a ideia dele, né? Para você, se você quer um carro com alta velocidade, que ele fique próximo ao chão, né? E conforme você aumenta a velocidade e ele permaneça no chão, você aumenta a quantidade de peso do carro. Só que esse carro aqui, você conseguiu reduzir a quantidade de peso dele, aumentar a velocidade, usando um aerofólio que usava o princípio da aerodinâmica para que o carro, ao invés de... Você usa, na verdade, uma asa invertida aqui, né? Então, o vento ele entra no aerofólio, o aerofólio puxa o carro para baixo. Então, o carro pode fazer uma aceleração alta, com baixo peso, que mesmo assim, devido à força aerodinâmica que puxa o carro para baixo aqui, né? Vai fazer com que o carro não se descole do solo. Então essa é uma ideia interessante aqui da força chamada de downforce, tá? Devido à presença da força aerodinâmica.
Em 1975 você tem a criação do Volkswagen Golf, que só chegou no Brasil depois de muito tempo, né? Esse aqui foi um dos primeiros modelos. É um pouco mais compacto e também popular, né? E em 1985 você tem a Chrysler Minivan, voltada mais para família, né, com mais espaço de carga também, utilizado nos Estados Unidos. Bom, na década de 90, com a ideia das grandes cidades, né, você tem a criação de carros mini, para que fossem fáceis de estacionar, modelos mais econômicos. O próprio modo de combustível deles, eles utilizavam células de combustível elétrica, tem até carros movidos a células de hidrogênio na época, tá? 1990, os primeiros carros. A ideia, né, é movido tem um carro movido a água também. Só que a indústria automotiva, ela não deixa, na época, ela não deixa vingar, né? Infelizmente, o combustível fóssil era a maior força da época. Mas você tem aí a criação do Smart Fortwo, tá? Que uma das ideias é levar esses carros para as grandes cidades, onde tem um espaço reduzido para estacionamento, por exemplo. Nos Estados Unidos, depois da Guerra do Golfo, tá, por volta de 1990, esse veículo aqui foi utilizado na Guerra do Golfo. Você vê isso em alguns filmes que mostram a Guerra do Golfo em 1990. Esse veículo aqui, ele tem um sistema de ar-condicionado dentro dele, tem bastante espaço, é bem robusto, tem tração em todas as rodas aqui, nas 4 rodas, né? E é o Hummer HI. Apesar de ele ser usado na guerra, né, ele foi, assim como o Jeep Willys, por exemplo, ele foi utilizado na guerra, mas se aproveitou para que ele fosse vendido posteriormente para civis, né? Então ele teve uma ótima aceitação por civis nos Estados Unidos, né? Vendido como um carro convencional depois da guerra. E depois, por último aqui, o nosso modelo de 1998, você tem o Gen E4, né, dos Estados Unidos. É um modelo de carro mais, vamos dizer assim, modelos de carros que são para velocidades muito baixas, né? O peso que você vai carregar é muito baixo, são para 4 passageiros, né? São para pessoas, para famílias, né? E são para veículos de velocidade muito reduzida. Então, esses veículos aqui também utilizados em grandes cidades, né? Para substituir ou tomar uma parte, né, do que seria os carros convencionais que ocupam muitas áreas, né, nas grandes cidades. Então a gente finaliza por aqui a questão da história dos veículos automotivos. Então vocês viram lá de trás, né, os primeiros veículos criados, né, e a diferença para os carros de hoje. Tá? A evolução foi enorme, né, foi muito rápida, né? Questão aí de 90, 100 anos aí foi muito rápido. Bom, agora como que seria o processo avançado do conceito de design de um carro? Então, aqui a gente vai falar resumidamente do que seria a parte do processo avançado do desenvolvimento do design, né? Por exemplo, você tem a parte de pesquisa e planejamento do produto. Então você vai pesquisar, por exemplo, como que é o mercado onde eu vou inserir o carro que eu vou criar, quais são os clientes que eu vou vender o meu carro, como é a competição desse mercado, né? Quais as tecnologias que existem emergentes para iniciar o desenvolvimento do meu carro. Depois você tem a parte dos objetivos funcionais, né? Onde as primeiras partes do projeto do veículo são criados. Você considera principalmente o cliente
e a parte de manufatura, para observar os principais objetivos do carro. Depois você tem a parte de design, ideação do carro, né? E criação, que a gente chama de empacotamento. É como que você vai fazer, vai colocar, por exemplo, um volume de um motor num carro, ou qual o volume que as pessoas vão ocupar dentro do carro, qual que é o volume de carga que eu posso carregar num carro. Então isso é um fator de empacotamento, certo? Você vai pensar num tipo de inovação dentro da ideação. É aqui que são feitas, por exemplo, os desenhos dos carros, né? Você tem também a parte de comparação dos veículos que estão no mercado hoje, tá, com os veículos que você vai construir. Então é o benchmarking. Você vai analisar proporções, né, e tamanho dos veículos. Tá? E por último, você vai ter um estudo avançado, né, do empacotamento, considerando todo o design do carro. E você tem a parte que as montadoras fazem, que é criar um modelo usando um tipo de massa, tá, de modelagem, que é chamado de clay, para observar como é o carro, como que seria o carro na escala real, ok? Esse processo de design do veículo, ele demora aproximadamente de 6 meses a 1 ano, tá, para ser completado, ok? Esse é o tempo que leva para desenvolver esse tipo de projeto. Depois, você tem o processo de produção do veículo propriamente dito, né, mas considerando ainda a parte do design. Tá? Aqui você tem uma duração de 3 ou 4 anos de tempo, que você vai permanecer dentro do estúdio. Tá? Então, basicamente, você leva 5 anos para você desenvolver só a parte do design do carro, certo? Aqui você tem o desenvolvimento do conceito avançado do veículo, ele é terminado. Você tem a produção do design do projeto do carro. Aí você parte para a parte de produção da engenharia. E por último, a prototipação, construção, teste e lançamento. Ok? Bom, agora aqui a gente vai falar um pouco das partes do veículo, né? Então, as partes do sistema do veículo. Então, cada parte que vai ser colocada no carro, por exemplo, os ocupantes do carro, eles tomam uma parte considerável do volume do veículo. Tá? Então, esse empacotamento que é feito sobre os ocupantes, né? Você pode pensar nisso uma forma de sistema, né? Então, o sistema de empacotamento para os ocupantes. Que área que eles vão ocupar e qual que é o que existe dentro daquele volume que eles vão ocupar. A mesma coisa pode se aplicar para o interior de um carro, por exemplo. Aqui dá para você ligar, né? Então, a parte do motorista, ele ocupa uma área que está vinculada, por exemplo, à direção do veículo, a parte de controle do carro. Então, o empacotamento do motorista está ligado à parte, na verdade, a parte da direção, né, está ligada ao empacotamento do volume que o motorista ocupa. Então, você pode colocar esses dois dentro de um empacotamento único, né? Eles vão ocupar um volume único. Então, tudo isso é estudado para o desenvolvimento, principalmente da área que o ocupante ou motorista, né, vai ocupar dentro do carro. Ao mesmo tempo, você tem um empacotamento do motor do carro, ou o que a gente chama de powertrain, né, trem de potência, trem de força, que é o conjunto da embreagem, caixa de marchas, eixo de transmissão, diferencial e rodas motrizes. Né? Como que você vai colocar esse volume dentro do carro, né, e fazer essa montagem? Então, isso é um empacotamento do powertrain. Ok? Você também tem a parte de empacotamento dos sistemas de rodas e pneus,
da suspensão, da estrutura, tá? Se for monocoque, por exemplo. Então, tudo isso daqui você separa em partes, volumes específicos, para depois fazer a montagem geral. Bom, os carros vão ser lançados, né, dentro de um mercado pré-definido. Então, existem tipos de veículos e segmentos de mercado que você deve avaliar quando você vai lançar o seu produto no mercado. Então, você precisa pensar para qual segmento de mercado o conceito de carro que você está fabricando vai ser vendido, tá? Por exemplo, aqui, existem, eu dou 2 exemplos, tá? Mas tem mais exemplos no outro slide. Será que eu vou vender meu carro, por exemplo, para pessoas que querem carros com alta velocidade, o preço é muito mais alto que um carro convencional, né? Ou eu quero vender meu carro para um mercado que trabalha com vans comerciais. Então, eu preciso saber exatamente qual mercado, qual segmento de mercado eu vou colocar o meu veículo. E é muito frequente que um conceito de carro ele seja multifuncional, ele seja projetado para mais de um segmento de mercado, certo? Então você produz um carro, ele pode atuar em vários segmentos ali. Aqui eu trouxe para vocês vários exemplos de segmentos de veículos. Então você tem a parte de segmento de microcarros, carros econômicos, carros luxuosos, né? Carros com uma certa especialidade, né? Por exemplo, alta velocidade, são todos fabricados para o cliente. Temos as minivans, temos os SUVs, as picapes e as vans comerciais. Então, cada segmento vai aceitar. Você precisa fazer esse estudo, né, de mercado para ver onde vai entrar o seu veículo. Bom, também a gente deve considerar na hora de produção do veículo como que é a anatomia do espaço onde vai entrar o ocupante. No caso aqui o passageiro, né, ou o motorista. Então você vai pensar em todas as partes do veículo, né? Aqui a gente vê, por exemplo, o ocupante, ó, ele tem um pacote, um fator de empacotamento na qual ele pertence, certo? Que entra a parte de direção, a parte de assento, onde ele vai entrar em conexão, por exemplo, com o acelerador, tá? A parte onde vai ficar a parte da cabeça dele, né? Até onde vai isso aqui. Então, esse é um fator de empacotamento que leva a várias características do veículo. Da mesma forma, o motor, por exemplo, ele tem uma área ali que ele atua, que ele vai ficar empacotado dentro daquele espaço, né? A parte de carga, por exemplo, onde ela vai ser inserida, aqui na parte traseira, tá? Ou alguns carros, o motor é jogado para trás. Antigamente, principalmente, o motor era para trás, né? E a carga era na frente, né? Então eles faziam essa diferença. Ok? Então tem vários fatores que você tem que considerar no carro, principalmente relacionados à anatomia do espaço do passageiro. Aqui nós vamos dar vários exemplos dos espaços que um passageiro ocupa, dependendo do tipo de veículo diferenciado que existe, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma picape, como essa daqui, você tem o espaço do passageiro, tá? Que ele ocupa principalmente aqui na cabine principal. Então você tem a direção, você tem o assento, tem a parte de conexão dos pés com o acelerador, né? Então a cabine aqui, no caso, ela é um pouco maior, né? Já que nós estamos falando de uma picape. Você também tem a parte da carga, que fica aqui atrás, né? E o passageiro, né? Que é um pouco mais reduzido em relação ao motorista. Quando você passa, por exemplo, para um carro tipo hatch, né? Que ele é mais comprimido, vamos dizer assim, o espaço aqui do passageiro ele é um pouco reduzido em relação ao espaço de uma picape, ok? Você também tem um espaço para carga,
Então, você tem a parte do bagageiro aqui, que ele tem a capacidade de se levantar, né? E você consegue fazer a abertura da parte para inserir a carga no veículo. Já um conversível como esse daqui, você praticamente mata a parte do passageiro e você vai ficar apenas com a parte do motorista, já que a parte do carro, a parte superior é que vai abrir, né? No caso aqui você não tem espaço para colocar um passageiro. Você pode colocar a parte de carga, né? Mas é o que dá para colocar nesse carro. Você tem que pensar nisso. A anatomia do espaço do passageiro também pode ser vista, tá, em secções. Então, aqui, por exemplo, ó, você vai observar como que o espaço lateral do passageiro, quanto que o passageiro vai ocupar de volume em relação a outra pessoa que estaria à sua direita, né? Então, você vai fazer esse estudo também para ver o volume do carro em relação às laterais, ok? Você também vai considerar, por exemplo, em relação a tanques de combustível, tá, e outras estruturas. Bom, agora aqui a gente vai começar o processo de ideação de um veículo, né? Então, felizmente, né, o volume dos carros, né, principalmente as proporções, são estabelecidas considerando poucos elementos. Então, por exemplo, você vai considerar o próprio ocupante, né, do veículo, o trem de força, né, no caso o motor, os pneus, a carga, o armazenamento, entre outras coisas, né, a proteção de acidentes, né. Então, tudo isso vai no processo de ideação de um veículo, tá? Então, o primeiro passo para você realizar a ideação de um veículo você pode estar pensando, por exemplo, será que esse veículo ele vai possuir um motor elétrico? Então, você pode começar a desenhar esse veículo pensando principalmente nessa ideia, né? Eu vou ter um motor elétrico. Se for um motor elétrico, onde eu vou colocar as baterias, por exemplo? Vai existir algum tipo de carga que eu vou carregar nesse veículo? Quantas pessoas vão ser colocadas nesse veículo? Então eu posso começar a desenhar uma estrutura baseada em algumas perguntas que eu faço de antemão, né? Aqui você tem uma visão lateral e aqui você tem uma visão superior. Então são 3 pessoas que cabem nesse veículo. Você já visualiza onde vai ficar o motor elétrico, né, e onde vai ficar a carga do veículo. Nessa parte, você consegue já visualizar, por exemplo, realizar o desenho, por exemplo, do design do carro, considerando algumas partes, né? Você vai pensar na estrutura, que vai fazer a cobertura do veículo, né? A estrutura lateral, por exemplo, que vai proteger, vai dar uma segurança contra impactos, né, de outros veículos no nosso veículo produzido. Como que vai ser a abertura das portas, por exemplo, como que vai ser o sistema de iluminação do carro, tá? Como que as rodas vão se encaixar no carro. Então tudo isso você vai pensar na hora de criar a ideação do veículo. Bom, o passo número 2 é você configurar a altura para o ocupante, né, e a postura dele. Então aqui isso vai depender de qual tipo de carro a gente vai estar utilizando, né? Se eu pegar, por exemplo, uma caminhonete, então o espaço que eu vou utilizar aqui para o ocupante vai ser maior do que, por exemplo, se eu pegar um carro de corrida, né? Que ele é rebaixado, todo rebaixado. Então, isso você vai considerar. Agora, a forma que você vai adequar o motorista aqui dentro, você pode utilizar o que a gente chama de percentil. É uma quantidade de... Vamos supor que eu tenho uma população aí X, né? Cada pessoa aqui, ó, tem um tamanho. Então, a pessoa número 1, a pessoa número 2, a número 3. Então, isso vai da pessoa mais baixa
até a pessoa mais alta. E isso a gente chama de percentil, a população estudada em relação ao seu tamanho. Você precisa saber isso para que você saiba um valor, né, do menor até o maior, da menor até a maior pessoa, que ela caiba dentro do seu carro. Então você precisa fazer esse levantamento de altura, estatura da população, para que eu projete um carro que caiba todo mundo aqui dentro, né? A Sociedade de Engenharia Automotiva americana, ela tem uma... Se você procurar isso na internet, tá? Se colocar aí, ó, SAE 95TH, ele vai te fornecer qual que é o percentil da população americana em determinado ano, né? E você vai saber se você, por exemplo, com um tamanho aí de 1,80 m, 1,60 m, caberia dentro dessa população. Se aquele carro foi projetado para aquele tipo de percentil, provavelmente você caberia dentro desse carro, né? Então as montadoras, eles fazem esses estudos para que uma quantidade enorme de pessoas caibam dentro desses veículos, né? Já que eles vão vender esses veículos para um monte de pessoas aí. Ok? E aí você tem aqui, ó, que pensar também no passo número 4, né? No motor do carro, tá? Então, como que você vai conectar o motor do carro em relação à estrutura do próprio veículo, né? Vai depender também dos veículos que você está pensando em projetar, né? Uma picape, por exemplo, o sistema do trem de força aqui, ele é muito maior, né? Muito mais robusto, por exemplo, se você pegar um carro convencional, um carro de velocidade. Você também vai ter que configurar no passo número 5 como que é a ocupação lateral dos ocupantes, né? De novo, você vai pensar nos vários tipos de veículo que você vai projetar, né? Se eu projetar uma picape, por exemplo, provavelmente esse espaço aqui, ó, de empacotamento das pessoas vai ser maior do que um carro convencional. Você também tem que pensar, no passo número 6, né, na criação de um espaço para a carga do veículo. Então esse veículo, ele vai ter uma carga que você vai carregar muito maior, uma carga menor, vai depender também do tipo de veículo que eu vou projetar. Você vê a diferença aqui clara, né? Quando você pensa numa picape ou num carro convencional, ou até num carro de velocidade, que a carga que você carrega é mínima. Passo número 7 e número 8, você vai pensar o tamanho e na posição das rodas, por exemplo. Tá? Qual a área ou volume que as rodas, né, que são uma das principais partes do veículo, vão ocupar, né? Será que elas vão ter ligação direta com o sistema do trem de força, né, powertrain? Você tem que pensar nisso. Qual que é o tamanho, olhando para o carro na forma lateral aqui, né? Qual que é o tamanho das rodas, né? Será que eu vou ter rodas mais robustas, rodas mais finas? E por último, a gente tem aqui a criação do interior, né? Você pode avaliar isso por seções. Então, se eu faço um corte aqui, por exemplo, no veículo, eu percebo que dentro dessa seção aqui, ó, eu tenho uma certa área que eu não devo ultrapassar em relação à ocupação das pessoas, né? Isso também vai depender do tipo de veículo que eu estou projetando, né? Seja ele um veículo como uma picape ou um carro mais esportivo. Você pode projetar o carro, tá? Pensando ele como dividindo-se o carro em fatias, né? Em seções. Então, por exemplo, aqui nesse veículo, vocês estão vendo a parte do motor aqui na frente, o motorista e o passageiro. E aqui a parte de carga. O que foi feito aqui foi realizar uma seção exatamente em cima do motor. Outra seção em cima do motorista, outra seção no passageiro e a última na roda e na carga. Tá? Então, observando aqui nessa figura, você tem que várias seções foram feitas ao longo do carro. Isso foi feito para você
facilitar o seu estudo na hora de projetar o seu carro. Então, eu consigo avaliar, por exemplo, na parte de seção do motor, especificações, por exemplo, do amortecedor, como que o motor vai ser encaixado em relação às rodas, por exemplo, qual é a altura do motor em relação ao chão, a altura do capô. Então, tudo isso eu consigo facilitar a minha vida estudando a seção da parte do motor. Ou, se eu vier na vista seccional do passageiro, do motorista, né, eu consigo, por exemplo, saber qual que é a distância do passageiro para a parte da porta, a distância entre os ocupantes da área do motorista, a altura aqui do motorista em relação à parte de cima do carro, né, do topo do carro, e também na seção de vista D e D aqui, né, nós temos a parte dos passageiros, né. Então você avalia qual que é a altura, a posição dos passageiros em relação ao tanque de combustível. E por último, na última seção, você tem aqui a parte do bagageiro, né? Onde você vai colocar a carga e como isso aqui influencia nas outras partes traseiras do carro, né? Principalmente na parte da roda, né? Das rodas. Então isso é uma coisa que vocês podem utilizar no projeto de vocês. Você pode desenhar um projeto e se você tem muitos detalhes a pensar, você pode dividir o projeto em seções e fazer esse estudo aqui, uma apresentação no projeto de vocês. É uma ideia interessante para se utilizar. Bom, depois que o carro é definido, tá, com todas as suas partes, você consegue delimitar o carro tanto numa vista lateral como uma vista de frente, como vocês estão vendo aqui. Você vai colocar limites para o carro. Por exemplo, aqui vai ser a nossa origem. A partir da origem até o final aqui, você vai fixar uma medida de 100 milímetros, ok? Esses 100 milímetros você vai encaixar o carro aqui dentro, tanto da parte lateral quanto da parte de frente. Isso vai propiciar que você posicione cada parte do veículo, onde você pode tirar coordenadas caso você precise. Então, por exemplo, para x igual a 0 aqui, nesse ponto, seria o ponto inicial da minha coordenada. Se eu quiser saber, por exemplo, onde está a lanterna, como eu tenho aqui 5 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades, eu sei exatamente onde está o meu farol. Então, para eu estudar ou para fazer a comunicação do projeto com outras pessoas, tá? Eu consigo exatamente saber as coordenadas de cada parte. Então, se você vai fazer um projeto e você já tem a estrutura dele pronta, você pode colocar o que a gente chama de grid, é uma grade. Você vai inserir o seu projeto numa grade e essa grade você consegue tirar o projeto de uma vista lateral ou frontal. Você consegue localizar cada parte do seu projeto caso alguém peça a localização rápida daquele elemento no seu projeto. Você consegue tirar as coordenadas dele em relação a outros pontos. Então, qual que é a coordenada desse ponto aqui do motor em relação à direção? Você consegue tirar porque você criou uma grade do seu projeto inicialmente medindo 100 milímetros de comprimento, tá? Você pode fechar uma altura para ele, por exemplo. Se o seu projeto é pequeno, você pode colocar 20 centímetros para cima e 30 centímetros, o tamanho de uma régua, no eixo X. E aí você coloca as figuras dentro desse espaço. Então você consegue determinar as posições rapidamente, né, do seu projeto e até, inclusive, passar esse arquivo para uma impressora 3D para que saia do tamanho reduzido, para que você consiga avaliar se o seu projeto está adequado ao que você queria ou não. Então isso aqui é uma coisa que o pessoal da engenharia automotiva, eles fazem bastante, tá? Eles colocam coordenadas
depois que o projeto está pronto. Esse arquivo, ele sai de um arquivo, de um software CAD, por exemplo, o SolidWorks. Você consegue tirar ele dali, jogar para uma impressora 3D, fazer a impressão do tamanho que você quer, ou mesmo você consegue aumentar essa escala na proporção que já foi fixada aqui, e você criar um modelo naquele tipo de massa que eu falei lá na frente, que é o modelo Clay, para produzir um carro em tamanho real posteriormente. Ok? Então isso aqui é uma coisa que dá para vocês usarem no projeto de vocês. Seja num projeto gráfico, se você tem uma página na internet, por exemplo, você pode colocar um grid nela, tá? Para saber exatamente onde está a parte do seu letreiro, né, em relação a outras partes. Então você pode usar esse grid para qualquer coisa em projetos. É uma outra ideia que vocês podem estar utilizando no projeto de vocês. Então, como eu falei, né, esse grid ele é modelado, né, de acordo com a Sociedade Americana de Engenharia, JI 83, e ele tem um comprimento de 100 milímetros, tá? Só que ele é 100 milímetros tridimensionalmente, tá? Em X, Y e Z. E a partir disso você consegue tirar esse modelo do CAD, num software CAD, e levar para modelos reais em Clay, tá? Que são massas de modelar. Por último, pessoal, a gente tem os pontos fixos do carro, que são pontos de coordenadas que vão ser utilizados posteriormente, né, para alguns detalhes do veículo. Então, a parte de engenharia cria esses Key Hard Points, que são pontos fixos para localização posterior. Então, isso vai variar de carro para carro, como vocês estão vendo aqui, né? Então, você tem um ponto fixo número 12, número 11. Aqui eu não coloquei para vocês, mas cada ponto fixo ele é indicado numa tabela, né? E essa tabela é colocado o código do ponto fixo e o nome deles, fazendo uma breve explicação da parte do veículo, ok? Muito bem, agora a gente vai entrar para a parte de função e segmento de mercado, item número 2. Bom, você precisa, quando você vai realizar o projeto de um veículo, né, ou um projeto de qualquer outro, um projeto geral, né, você precisa fazer vários estudos, né, principalmente estudo de cliente, para quem você vai vender o seu projeto. Então, você vai estudar, por exemplo, custos, qual que é o tamanho, no caso aqui, nós estamos falando de veículos, né, qual que é o tamanho do seu veículo, como que vai ser o interior desse veículo, será que esse veículo vai carregar algum tipo de carga, qual que é o número de passageiros que vão ocupar nesse veículo, né? Esse veículo vai ser um veículo econômico ou não? Esse veículo vai ter uma certa quantidade de peso que eu quero reduzir ou não? Qual que é a velocidade que eu quero atingir? Tem algum tipo de durabilidade que eu preciso chegar, né, em relação ao cliente? Qual que é o conforto que eu vou ter ao utilizar esse veículo? Então, tudo isso, pessoal, é feita uma análise como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, a pessoa vai fazendo análise, ela vai fazendo anotações aqui ao redor de uma imagem geral. Depois que essa análise geral é feita, você tem aqui considerações de produção do veículo, que são as considerações de manufatura, como que ele vai ser fabricado. Então, você precisa pensar na parte de infraestrutura, por exemplo, na parte da estrutura do veículo. Aqui eu já estou falando de força de mercado, tá? Eu vou primeiro falar aqui da parte de manufatura, que é a parte aqui de cima. Então, considerações de manufatura, né? Quais vão ser os custos de manufatura? Como vai ser a sua linha de produção, né, do veículo, por exemplo? Eu quero produzir 1.500 carros em tanto tempo, né? Ok? Qual que é a altura de veículo que eu vou trabalhar? 6 pés, 8 pés. Eu vou ter alguns derivados de um carro específico, por exemplo. Eu posso ter uma picape de tamanho reduzido,
baseado quase no mesmo modelo, vou aumentando o tamanho dessa picape, né? E aí eu vou ter os seus derivados. Qual que é a quantidade de volume de veículo que eu vou produzir em determinado tempo, né? Etc. E eu vou avaliar também a parte, aqui, por exemplo, forças de mercado. A parte, por exemplo, de estacionamento é um exemplo. Será que o meu carro ele vai ter uma estrutura que vai se adequar à parte de estacionamento dos ambientes que tem hoje? Eu preciso pensar nisso, né? A questão de segurança do veículo, a parte ecológica do veículo, a parte de cultura da população, a legislação de determinado país, já que eu vou entrar com um projeto em vários países, né? O carro ele é um produto global, ele entra em vários países, então tenho que pensar na legislação daquele país. Ok, pessoal? Então, são coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala em segmentos de mercado. Na questão de posicionamento, né, de conceito aqui, nós temos um exemplo aqui de como que você tem que pensar globalmente, né? Vamos supor que você está aqui, por exemplo, em Los Angeles, na Califórnia, e você tem, por exemplo, aqui uma estrutura, principalmente em Los Angeles, que você tem vários tipos de inovações de tecnologia e tal, né? Você está num lugar que você vai abrigar, por exemplo, desde carros familiares até carros que a gente chama de off-roads, né? São carros mais robustos, ou pequenas, ou picapes, né? Então você está num lugar que você vai ter vários tipos de concorrência, né? De vários tipos de carro, como esse daqui, que são carros menores, né? Então você imagina, você vai fabricar um veículo que ele vai para um local que existem diversos tipos de carros que vão ser consumidos pela população de diversas formas, né? Então, esse mercado você tem que analisar e muito bem, né? Já que seu carro ele vai entrar num mercado muito concorrido, né? E aí, pensando nisso, né? Qual o posicionamento do seu carro diante do mercado? Isso aqui é uma coisa interessante que vocês podem fazer esse gráfico no trabalho de vocês. Supondo que você vai projetar alguma coisa aí, né? Um objeto, você pode fazer o seguinte, dividir o seu projeto, onde ele vai ser encaixado, num projeto mais econômico, num projeto que vai exigir prestígio, e aí aqui nas partes de cima e de baixo, como a gente está falando de carro, né? São carros on-road e off-road, né? Se você quer um carro que tenha mais economia, tá? Eu vou sair do convencional e vou para o lado esquerdo aqui, né? Mas se eu quero um carro que seja mais econômico, mas ele seja um off-road, eu vou aqui para cima. Então o meu carro vai entrar aqui. Se eu quero um carro que tenha mais prestígio, certo? Eu vou para o lado direito. Mas eu quero um off-road, eu vou aqui para cima. Então essa é a posição onde eu vou me inserir dentro do mercado, né? Assim funciona para o projeto de vocês, né? No caso do projeto de vocês poderiam colocar aqui outras características, né? Por exemplo, se você for trabalhar dentro de interface gráfica, você poderia colocar uma interface mais tecnológica, uma interface, por exemplo, com inteligência artificial, nesses itens aqui mais exteriores, né? E aí você quer uma parte, aqui você precisa entrar com outras características e vai jogando o seu projeto exatamente onde você quer dar aquela característica para ele. Então isso aqui é um tipo de gráfico que também vocês podem utilizar no projeto de vocês. Ele é muito visual e vai dar uma para quem observa o projeto de vocês, principalmente a banca, né, que vocês vão defender, ou um cliente que você vai vender o seu produto, é muito interessante ter um gráfico como esse. Muito bem, agora a parte de ideação.
Aqui na parte de ideação, eu coloquei algumas figuras que funcionam mais como amostragem de experimentação. Quando você vai criar as ideias do seu projeto, você vai ter que variar dimensões, né, formas, etc. Então, por exemplo, eu estou começando a desenhar um veículo. Então, eu vou começar a desenhar um veículo, por exemplo, eu quero um veículo muito estreito, tá? Com 990 milímetros aqui de largura. Ou eu quero um veículo estreito, ele é um pouco mais longo, a largura é um pouco mais alongada aqui, né, do que esse primeiro. A questão da altura, por exemplo, eu quero um veículo curto, né, mas ele tem aqui essa angulação. Esse aqui já tem menos angulação, né, e tem essa parte da frente diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar vários objetos próximos, né, bem parecidos, com pequenas mudanças. Isso vai fazer com que eu tenha várias proporções e vários sketches, né, que a gente chama de sketches aqui, pequenos esboços, né? Ok? Nesse processo de ideação, eu posso colocar em jogo, por exemplo, a quantidade de passageiros, como foi feito aqui, a quantidade de carga que eu vou carregar, e eu faço, por exemplo, dois desenhos, né, um superior e um lateral. Vou falar sobre a questão da roda, a questão de combustível. Posso jogar 3 passageiros, por exemplo, um adulto e 2 crianças aqui nesse carro. Também penso na questão de energia que vai ser fornecida para o carro, a quantidade de carga. Posso aumentar também a quantidade, posso manter a quantidade de passageiros ou ainda aumentar, tá? Ou diminuir também, se você quiser. Como a gente discutiu lá atrás, né, eu posso alterar a quantidade de carga que eu quero carregar, mudar a quantidade de baterias que eu vou utilizar num carro, se for elétrico, né? E assim por diante. Então isso aqui vai entrar na questão de ideação do projeto. Então no projeto de vocês, para a gente aproveitar essa ideia aqui, então você está fazendo um projeto aí. É interessante você desenhar pelo menos uma vista superior e uma lateral e colocar ideias do que você quer inserir no seu projeto. Sei lá, você quer um espaço a mais aí, você quer o tipo de combustível que você vai usar, como a gente está mostrando do carro aqui. Mas essas ideias você coloca no papel, né? Como vocês fizeram lá no início do nosso curso. Aqui você tem para um passageiro, né, um carro, por exemplo, com uma bateria elétrica e a carga aqui atrás, né? E aqui 2 passageiros, um outro modelo. E por último, a fase de ideação, né? Na parte da estrutura do carro, né? Então aqui, será que a porta ela vai abrir pela frente? Ela vai abrir lateralmente aqui subindo? Ou ela vai abrir se arrastando, né, pela lateral, aqui, deslizando para a lateral? Ou ainda abrindo para frente aqui, né? A parte do porta-mala, será que ele vai abrir para cima, né? Então, você pode pensar em todas essas estruturas na parte de ideação do projeto. Inclusive, no projeto de vocês, quando vocês forem escrever, você pode colocar um item ali que é a parte de ideação. A parte de ideação é a geração de ideias mesmo. Você vai desenhar como ele está fazendo aqui e especificar um pouco mais o seu projeto, como nesses desenhos aqui. Ok? Você pode também pensar, por caso de um veículo aqui, né, veículos mais leves ou veículos mais simples, tá? São conceitos ultralight. Então, se você quer reduzir custos, se você quer facilitar na montagem, na fabricação, inclusive, né, facilita muito na fabricação, você pode pensar num projeto extremamente simples, né, como esse veículo aqui, ó. Então ele tem uma estrutura que é a estrutura suporte da pessoa, né, para encaixe nas rodas. Depois você tem uma parte mais de proteção lateral. Aí você tem a parte
de cobertura aqui, né, da pessoa, e a parte da frente, onde ele tem os controles do veículo e tal, né? E aí você tem a parte da frente e a traseira do veículo colocadas aqui na parte principal. E esse é o veículo que você tem no final. Então isso é um veículo extremamente simplificado, né? Como eu falei, a estrutura é simplificada, facilita a fabricação, diminui os custos do projeto, e você pode considerar isso no momento de projetar o seu veículo. Outra coisa, quando vocês forem apresentar o projeto de vocês ao final, você tem que desenhar uma figura como essa, que é uma figura de montagem do projeto. Então você primeiro desenha as partes separadas, tá, no SolidWorks, depois você faz a parte de montagem, tá? Eu vou passar para vocês depois como é que faz a parte de montagem, que é interessante vocês saberem fazer isso, tá? Maravilha, pessoal. Agora a gente vai entrar na parte de perspectiva, que é mais desenho, tá, de veículos. A gente viu numa das aulas, né, eu expliquei lá atrás como que é a perspectiva, mas a gente não tinha visto perspectiva de veículos. Para você construir uma perspectiva de um veículo, você vai usar as seguintes ferramentas, tá? Primeiro você vai ter que usar uma linha que a gente chama linha de horizonte, que é essa linha verde aqui. Nessa foto aqui, ó, você está observando essa foto e está vendo o horizonte lá atrás, ó. Então está aqui o horizonte, ó. Certo? Então essa linha do horizonte, ela está na altura dos seus olhos, certo? E aí você tem, por exemplo, nessa altura, por exemplo, vou pegar aqui nessa altura da ponta do carro aqui, ó, você tem pontos dessa linha, que aqui são linhas de convergência, tá? Que seria basicamente a altura que está seria a altura do solo, onde estão os seus pés. Então você estaria com os pés aqui e a sua altura ela vai exatamente até a linha do horizonte. Então os seus olhos estão vendo aqui, certo? Quando você traz isso para o papel, então você vai ter a linha verde, a linha do horizonte, e aqui a linha dos seus pés, né, que estão mais próximos dos seus pés, são a linha de convergência. Só que para um veículo, tá, você vai utilizar, por exemplo, para as primeiras rodas, as mais externas que estão mais próximas de você, você vai colocar as rodas, essas primeiras aqui, né, numa certa distância que você quer, e você vai fixar um ponto, que é o ponto de fuga, um único ponto de fuga lá no fundo. Então aqui, pessoal, ó, você tem nessa imagem um ponto de fuga. Esse ponto de fuga, em relação aos seus olhos, ele vai abrir, certo? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Então você imagina um ponto de fuga. Desse ponto de fuga, pega uma régua e faz uma abertura, o quanto que você quer abrir, tá? O cruzamento dessas linhas do ponto de fuga, né, diagonais, com a primeira linha aqui, ó, vai dar exatamente os pontos onde vai ser a origem das rodas do carro. Certo? E aí você constrói o tamanho da roda de acordo com o raio que você quer. Tudo bem? Então, para construir uma vista lateral de um carro como essa daqui, ó, primeiro você tem que imaginar o ponto de fuga lá atrás, abrir o ponto de fuga em relação a essas diagonais, imaginar onde você quer colocar a roda no seu plano aqui, ó, que seria mais ou menos aqui. O cruzamento deles vai gerar a sua roda. Então é assim que você vai construir um carro em perspectiva, tá? Aqui ele colocou essa roda mais para dentro aqui, tá? Mas quando você desenha o carro geral, que vai ficar aqui em cima, por exemplo, ó, essa roda ela acaba assumindo, né? Essa parte de cima, só vai aparecer essa parte de baixo da roda, tá? Então, basicamente, você nem precisaria estar construindo essa parte de cima, né? Ok? Essa outra linha, que é a linha de convergência número 2 aqui, que vão as outras rodas, você pode dar um espaçamento que você achar interessante aí de afastamento de uma roda para outra.
certo? Então é assim que você vai construir a perspectiva de um carro, tá? Como esse daqui na lateral. Agora, se você for usar dois pontos de perspectiva, primeiro você vai precisar de dois pontos de fuga. Então aqui é um ponto de fuga e aqui é outro ponto de fuga. Essa aqui é a linha do horizonte, tá? Aqui na nossa imagem aqui atrás seria essa. E aí o que você vai fazer? Vai pegar uma régua, colocar a régua aqui e vai traçar uma linha, por exemplo. Ó. Qualquer ângulo, tá? Você pode usar qualquer ângulo aqui. Você que define o ângulo. Do outro lado, você vai desenhar com o mesmo ângulo, por exemplo, essa linha aqui. O primeiro ponto de cruzamento aqui vai ser a posição da primeira roda do carro. E aí você vai abrir com um ângulo maior com uma outra régua, né? Vai fazer uma outra linha aqui cruzando. Os pontos de cruzamento aqui, ó, das linhas são exatamente as posições das rodas do carro. Em cima desses 4 pontos, o seu carro ele vai ser construído. Ok? Foi o que foi feito aqui, pessoal. Ó. Então ele imaginou um ponto de fuga, por exemplo, lá atrás, ó. Lá atrás, ele veio aqui e veio lá, ó. Um ponto de fuga do outro lado, veio para cá e veio para cá. E aí ele achou, por exemplo, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse. E em cima dessa ideia ele construiu o veículo. Certo? Então vocês podem usar essas ferramentas para construir seus objetos e ter visões tridimensionais do objeto que vocês vão construir. Aqui é um outro exemplo, tá? Só que aqui, depois que nós fizemos a perspectiva, vocês vão observar que algo acontece com as rodas. A roda, em perspectiva, pessoal, no que de frente para a gente, né, ela seria um círculo. Perfeito. Quando você vai em perspectiva, a roda ela se transforma numa elipse. Então, aqui nessa imagem, ó, uma elipse ela é usada para a construção da roda quando o carro está na perspectiva. E a elipse ela tem duas características. Ela tem um eixo maior, em amarelo, e um eixo menor na horizontal. Ok? Então o carro, quando você vai desenhar ele em perspectiva, como esse exemplo desse carro aqui, você já vai ver que essa roda não é um círculo. Ela já se tornou uma elipse. Então ela tem aqui um eixo maior e aqui um eixo menor. Você pode usar isso para construir a roda do seu carro em perspectiva. Então todas as rodas aqui, ó, elas são uma elipse, tá? Umas têm um eixo maior e um eixo menor mais aberto, outro fechado, mas todas são elipses. Ok? Então essa é a observação principal de quando você vai desenhar objetos circulares em perspectiva. Ela se transforma, os objetos circulares se transformam em elipses. Ok? Bom, mas aí como é que eu faço para construir um carro, por exemplo, já que eu sei que ele está em perspectiva e eu faço para trabalhar com as rodas, né? Então, por exemplo, você vai começar primeiro achando os pontos de fuga, né? Como a gente mostrou. Então, por exemplo, lá no infinito, por exemplo, tem um ponto de fuga. E aqui tem um outro ponto de fuga. Esses dois pontos aqui, ó, vão se cruzar lá no infinito. Ok? E aí o que eu faço? Essa linha que eu construí, eu vou vou colocar uma outra linha aqui, ó. Vou cruzar com essa linha aqui, certo? E aí o que eu faço? Eu vou, a partir desse ponto de cruzamento, eu vou construir uma elipse aqui, ó. Construir essa elipse. Ok? Portanto, o carro que você vai construir, ele vai ter proporções de tamanho, considerando o tamanho da roda do carro. Então, por exemplo, essa aqui é a primeira roda do carro que a gente criou. Como que eu faço para construir as outras partes do carro, né? Então, você vai fazer o seguinte. A partir dessa roda do carro, você vai dividir ele aqui, ó, em retângulos. Certo? Então, tem um retângulo. Nesse primeiro retângulo tem a primeira roda do carro. O que eu vou fazer é
a partir, por exemplo, desse ponto central aqui, ó, aqui embaixo, eu vou pegar uma régua, traçar uma linha saindo daquele ponto, passando pelo ponto central e chegando, por exemplo, nesse ponto aqui. Certo? Daí eu vou medir, por exemplo, essa parte da diagonal que eu... do diâmetro da roda e vou passar essa parte para o outro lado aqui, ó. Beleza? Então o que eu vou ter? Vou ter um outro retângulo desse lado. Você vai observar que esse retângulo que você formou caberia uma outra roda aqui. Então, basicamente, se eu passar uma roda da primeira que eu criei e criar várias rodas laterais aqui, ó, eu posso aumentar o meu carro o quanto eu quiser, que ele sempre vai permanecer na proporção da roda. Então, se o meu carro, por exemplo, tem essa dimensão aqui, ó, eu sei que o meu carro tem a primeira roda aqui na frente, depois ele aumentou o tamanho de 3 rodas na proporção, né? E chegou na última roda do carro, né, que seria aqui. Então o carro tem 2 rodas, sendo que a parte do meio do carro tem uma proporção de 3 rodas projetadas, né? Então esse seria o tamanho do carro. Então o seu carro ele é projetado baseando-se no tamanho das rodas. A roda é a unidade de medida do carro, de aumento do carro em relação ao seu comprimento. Então é assim que você vai desenhar o seu carro, tá? Tanto no comprimento quanto na largura. Você sempre se baseia no tamanho das rodas para a construção do seu carro, tá? Veja aqui, por exemplo, tem um ponto de fuga, ele desenhou as rodas e provavelmente aqui, ó, entre essa roda, essa primeira roda e a segunda, tem outras rodas projetadas, né? Então o tamanho do carro, provavelmente aqui no meio vão ter 3 rodas em relação a essa primeira roda. E aí você tira o tamanho do seu carro. É assim que você constrói a proporção do carro. Ok? Não sei se vocês sabiam, mas é assim que você pode fazer. Aqui a gente tem um exemplo de como foi construído um carro em relação à perspectiva, né, com um ponto de fuga apenas. Ó. Então a pessoa começou a desenhar as rodas, fez, por exemplo, aqui umas dimensões principais, depois já veio para a cobertura do carro. Aqui ele já começou a dividir a roda, aqui já aumentou o traçado, já fez os faróis, por exemplo. Aqui ele já trabalhou mais na roda, começou a pintar, por exemplo, os vidros do carro, né? Parte da roda. Aqui ele já adicionou o que a gente vai falar ali na frente, o marcador, que é um pincel atômico, por exemplo, parecido com, né? Aqui ele já adicionou lápis, por exemplo. Aqui ele já fez umas sombras, o brilho, e ele finalizou o desenho por aqui. Beleza? Tudo com perspectiva de um ponto de fuga. Já esse outro, ele usou 2 pontos de fuga, só que numa versão achatada, tá? Ele usou isso aqui, essa ideia, mas ele deu uma achatada no ponto de fuga. Ele ficou um pouco mais na horizontal, né? Então, ó, ele começa com o traçado das rodas, fecha as laterais, ok? Aqui ele já faz os detalhes do para-choque, da lanterna dianteira. Aqui ele já melhora as rodas, faz mais alguns detalhes, pinta os vidros, coloca o marcador e fecha com... Ele fecha com os lápis aqui, coloca algumas... ele vai tirar o excesso com borracha, faz a parte de oh, caramba. Ele usou borracha para tirar excesso do lápis, né? Branqueamento. E fechou o desenho. Nesse outro, ele já vai usar 2 pontos de perspectiva, só que na versão dessa daqui, tá? Então ele começa com as rodas, vai fechando algumas medidas. Mesma coisa aqui, faz mais detalhes do carro,
Aqui também, já pinta os vidros, né? Usa marcador, acrescenta lápis, faz a pintura dos faróis, né? E coloca os brilhos e fecha o desenho, ok? Então isso aqui seria como que é o processo de desenvolvimento do design de um carro, pessoal. Bom, aqui, depois que você chega nesse ponto, tá? Você vai melhorar os detalhes do desenho. Então, você tem um desenho como esse aqui, por exemplo. Tá? Você precisa agora colocar os efeitos que vocês estão vendo nessa foto à direita. Então, o que ele faz? Ele começa a adicionar cores. Tá? Então, por exemplo, você pode usar um lápis, por exemplo, mais claro nessa região, amarelado, tá? Você vai adicionar marcadores aqui, que são pincéis, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, que vão dar uma visão mais escura desse lado. O brilho, que você vai utilizar tirando a cor com uma borracha, por exemplo, e assim por diante. Aqui alguns efeitos que você tem, né? Então, o desenho puro, aí ele vai adicionar sombras, vai adicionar marcadores, cores com os lápis, né? E finalizando. Então, esse aqui, pessoal, é o marcador. Então, se eu tenho desenho puro, por exemplo, eu quero adicionar um marcador com uma cor azul escura, por exemplo, eu posso escolher os lados que a luz não está presente, tá? Então, aqui você tem a presença de luz, se imaginar que a luz está vindo de cima para baixo, né? E nessas regiões você não tem a luz. Então, você consegue dar esses efeitos, né? As cores recomendadas de marcador que você vai utilizar, basicamente são as azuis, as mais escuras, né? Como, por exemplo, azul escuro, preto, né? São cores que se destacam. A vermelha, você não vai usar um amarelo, por exemplo, que ela não se destaca. Tá? Cores como rosa, por exemplo, turquesa, essa daqui você não vai usar também, que ela não se destaca. Então você vai usar cores mais escuras, né? Você pode usar em contraste com o marcador o lápis, né? Que ele vai dar uma visão muito legal do desenho final. Então aqui a gente tem exemplo de marcadores, pessoal. Tem marcadores de ponta fina, pontas mais grossas, ponta chanfrada, tem todo tipo, né? Que você compra aí na internet. No design de carros, basicamente você usa sempre ou um lápis azul, um lápis vermelho e um lápis branco. E os marcadores, tá? Para dar os detalhes. Aqui temos um exemplo de marcador de ponta biselada, né? Essa daqui, ó, tem duas pontas, né? Uma mais macia, a outra para dar detalhes, né? Olha esse desenho aqui, por exemplo. Você pinta com amarelo só essa bordinha, né? Você usa o marcador cinza para fazer essa parte aqui, ó. E o resto você deixa branco. Fica um desenho rápido e bonito, certo? Como que funciona um marcador? Então, se você usar essa parte chanfrada aqui, ó, você consegue dar esse efeito aqui, ó, mais escuro, e vai aumentando a parte mais escura do objeto. Você precisa de um papel bem espesso, porque ele suga bastante tinta, né? Se for num papel fino, ele vai ficar ondulado, então você tem que tomar esse cuidado. Olha esse daqui, ó. Esse desenho, né? De renderização é o nome que se dá quando você vai chegar a um resultado como esse de um objeto, né? Então você tinha um desenho, você fez a lápis, você começa a usar um marcador aqui para fazer as sombras, por exemplo, e aí você vai usar os marcadores cinzas para fazer uma outra parte, deixa a parte em branco, né? E aí você tem esse resultado aqui, ó. Coloca um fundo em azul aqui para dar o contraste, né, que é sempre importante. Mas existem outros materiais que você pode utilizar o rendering do seu projeto, né? Então você pode usar um grafite, por exemplo, certo? Tanto lápis, né, quanto um giz pastel. Você pode usar lápis grafite, né? Quanto maior o número aqui, ó, 8B, por exemplo, mais macio. Quanto menor o número em relação a H, mais duro o lápis, tá?
Então aqui, ó, mais macio e mais duro, ele vai sair mais fino o traçado. Você pode usar lapiseiras para fazer detalhes, né, mais finos. Lápis de cor é muito utilizado, principalmente com os marcadores. Dá um efeito muito bom, né? Veja essa moto aqui, por exemplo, ó, ele fez só com lápis de cor. Mas se você tem um marcador aqui, o efeito melhora exponencialmente, tá? Veja esse exemplo aqui só com lápis de cor, né, de jet ski. E aquele exemplo que eu dei na sala de aula, né, para vocês fazerem com as canetas esferográficas, né, a caneta Bic. Ela é muito utilizada para desenhar também, né? Você pode começar desenhando com a caneta Bic. Dá uns efeitos muito bons, né? Caneta preta e azul, tá? E o giz pastel seco, né, que como exemplo você tem esse efeito aqui, ó. Você pode usar, por exemplo, um pincelzinho para separar um pouco da superfície do pastel, né? Se dá maiores detalhes, menores, o brilho fica mais fácil de fazer. Pois bem, então, pessoal, depois que uma pessoa, ou no caso o designer, né, ele trabalha a parte de desenho com os marcadores e o projeto já está pronto, você passa o projeto para o computador e você vai para o Photoshop. No Photoshop você vai inserir a foto do seu objeto aqui e vai começar a desenhar a parte utilizando todas as ferramentas do Photoshop que se localizam aqui à esquerda, né? Basicamente, pessoal, o Photoshop, para quem não usou, ele tem esse menu aqui em cima, tá? Que você trabalha com imagens, você altera tudo da imagem aqui em cima. Você tem as ferramentas aqui na lateral, que você vai alterar a superfície do objeto aqui. Você consegue dar brilhos como isso aqui, deixar ele mais escuro. E o designer de carro, ele utiliza o Photoshop para criar imagens como essa. E aqui do lado você controla tudo que você quiser dessas ferramentas aqui do lado, tá? O Photoshop, ele trabalha com camadas. Então você acrescenta, por exemplo, a camada só do farol, a camada só do vidro, etc. Tá? Você consegue deixar ele perfeitamente real, o objeto, só com o Photoshop. Então, depois que você sai do papel, você passa para o Photoshop e termina a arte do seu veículo. Em seguida, se você já tem o veículo, a ideia dele, você vai passar ele para o 3D, tá? Primeiro para o computador, para saber, principalmente, hoje ainda mais, né, do que antigamente, você passa ele para o 3D no computador, por exemplo, usando outros softwares de desenho, por exemplo, o SolidWorks, e aí você constrói ele no 3D e faz uma impressão 3D do carro, tá? Se você não tiver uma impressora 3D, existem alternativas? Existem. O que é que você vai fazer? E aqui entra a questão, para quem for fazer projeto 3D aqui no seu projetinho aí, e não quiser fazer impressão 3D, quiser fazer uma alternativa, tem uma outra alternativa que é o Clay. O Clay é uma massa de modelar, tá? Que vocês estão vendo aqui, ó. É uma massa, parece argila, só que a diferença dele é a seguinte. Se você colocar, por exemplo, pegar um secador e passar o ar do secador quente na massa do Clay, ela amolece. E aí você consegue modelar a massa do jeito que você quer. Se ela fica resfriada, ela endurece. Se usa o secador, ela amolece. Normalmente, você vai usar um soprador térmico industrial para passar na massa de modelar, né, no Clay, e ele vai amolecer e aí você consegue modelar do jeito que você quer. Aqui a gente vê um modelo, né, de um carro mais antigo, que é difícil modelar isso, tá, pessoal? Então você primeiro vai fazer o seguinte. A primeira parte que você vai fazer é você, por exemplo, usar um isopor. Você compra um isopor de espessura bem grossa, tá? Como esse exemplo que ele tem aqui, ó. Ele tem essa espessura de isopor. Você vai cortar o isopor
com o que a gente chama de fio quente. Fio quente é uma resistência que você compra na internet, tá? Se colocar aí na internet fio quente, você compra isso na internet. Ele custa bem baratinho, coisa de, sei lá, R$50, tá? Você compra isso aí. E esse fio quente, o que você vai fazer? Você vai comprar o isopor primeiro. E vamos supor que você quer desenhar nesse isopor. Você vai desenhar com a caneta, por exemplo. Você vai fazer esse formato aqui que ele fez, ó. O isopor ele é todo quadradão, né? Ele vem quadradão assim, ó, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai cortar o isopor. Primeiro você vai, ao comprar o isopor, você vai pegar um papel, e vamos supor que você quer desenhar um formato de um carro mesmo. Então você vai vir aqui no papel, vai desenhar o formato do carro que você quer. Tá ali o papel. Aí você vem com a tesoura e corta esse papel. Cortou o papel, ficou com o formato do carro na proporção que você criou. Você vai pegar esse papel, vai colar no isopor. Colando no isopor, você vem com o fio quente e vai começar a cortar. O fio quente, ele é um fiozinho bem fino que você liga na tomada. E quando liga na tomada, o fio fica quente. E aí, passando no isopor, ele vai cortar isso como manteiga, tá? E ele tem uma precisão enorme. Então, você vem andando aqui, ó, ele vai cortando o isopor, acompanhando exatamente o papel que você colou no isopor, ó. Beleza? Então, aí você consegue construir o formato que você quer do carro aqui, ó, só com essa parte do isopor. E você vai cortar esse isopor, por exemplo, 5 vezes. Tá? Então, no caso que ele fez aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 isopores. Ele colou com uma cola tenaz, né? Que o isopor cola fácil com a cola tenaz. Ele colou tudo isso aí e formou esse modelo fechado que vocês estão vendo. Depois, o que ele fez? Ele veio com o fio quente, né? E foi tirando os excessos, tá? Depois ele veio com uma lixa bem fininha e foi lixando o isopor para deixar ele bem suave, como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Então essa é a parte mais trabalhosa, vamos dizer assim, né, de moldar o objeto que você quer com isopor. Feito isso, você vai pegar o clay, que é a massa, ela vem num pacote, tá? Ela tem um tamanho. Se você pegar a sua mão aí, ó, ela tem 2 vezes o tamanho da sua mão, a massa. Você vai usar bastante espátulas, tá? Você pode usar garfo, pode usar faca para modelar. Tem um monte de coisa pontiaguda que você pode usar, né? Você vai pegar essa massa, usar o soprador térmico, derreter essa massa e começar a passar no isopor, como ele está fazendo aqui, ó. Você vai completar tudo isso daqui com a massa. Dá muito trabalho, pessoal. Tá muito trabalho. Quando você chegar mais ou menos preencheu ele inteiro, como vocês estão vendo aqui, ó, vai deixar ela secar, ok? E vai tirar os excessos com uma espátula como essa aqui, ó. Tá? Você pode também utilizar uma faquinha, tá? Vai tirando os excessos, tá? E aí você vai deixar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Certo? Você pode usar uma fita isolante para passar de fora a fora para ver se a curvatura está agradável ao que você quer no projeto, tá? Então você vai ver aqui, ó, por exemplo, que ele fez isso aqui, ó. Se a curvatura estiver adequada, ela vai ficar bonitinha assim, ó. Certo? Feito isso, você vem para os detalhes, né? Você começa a tirar material. Então você vê que ele adicionou bastante material, né? Para poder tirar depois. Certo? Ok? Aqui mais detalhes, né? Então ele foi tirando, depois ele deu uma lixada. E esse é o perfil que ele queria do carro, né? Feito isso, pessoal, ele vai acrescentar no carro alguns adesivos. Então existem adesivos fixadores, né? Para esse tipo de situação. Então um adesivo cinza aqui, ó, ele fez o para-choque, ele fez o retrovisor do carro.
As rodas você pode comprar pronta, tá? Você tem rodas aí para vender, mas esses adesivos aqui você compra na internet, principalmente adesivo de vidro, tal. Você pode envelopar, a gente fala envelopar, o carro em toda a sua extensão. Por exemplo, ó, aqui uma visão mais lateral, né? Você pode envelopar como ele fez aqui, ó. Nesse carro ele envelopou, ele fez primeiro a parte com o clay, né? Tá aqui o clay, e aí ele foi envelopando. Ele compra o adesivo, ele vai passando uma espátula em cima do adesivo e fixando em cima do clay. Esse daqui já é um modelo em clay muito avançado, né? Ele usa, por exemplo, espuma de poliuretano, que é essa espuma aqui, ó, que ela se expande. Primeiro ele faz a parte de baixo em espuma, depois adiciona o clay. Hoje, pessoal, isso aqui é tudo automatizado, né? Você tem a injeção de clay, você tem... eles retiram o material, as máquinas fazem essas curvaturas, tudo computadorizado como se fosse uma usinagem mesmo, tá? Mas você tem modelos que ainda são feitos pelos designers, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Dá para você fazer a parte de dentro do carro também, ó. Tudo modelagem para você ver como que ele ficaria, né? Na parte de protótipo e tal. Esses são os materiais que são usados, espátulas, né? Por exemplo. Olha como que fica um carro aqui, ó. Bonitinho, né? Usando o clay. Aqui um outro exemplo, ó. Eles modelando com o clay. Então isso é um carro da Renault que depois saiu para o mercado, né? Ok? E no final você tem um envelopamento. Por exemplo, aqui não é envelopado, tá? Mas no final ele vai ficar desse jeito. Eles montam o carro em clay e ele envelopa com o adesivo, né? No final ele vai ficar desse bonitinho aqui. Esse aqui é um exemplo da GM, né? Um projeto chamado de Autonomy 2001, futurístico aí. Só para mostrar para vocês. E para finalizar aqui, pessoal, tá? A nossa aula, a gente vai falar rapidinho aí de desenhos de aeronaves, tá? Como que você faz para desenhar uma aeronave? Bom, primeiro, a anatomia da aeronave. Um avião como esse aqui, pessoal, ele tem basicamente o que a gente chama de flaps, vão dar as direções da aeronave, temos os ailerons, temos os profundores e o leme, ok? Essas partes traseiras aqui. É interessante você saber como é que a aeronave, a asa, por exemplo, é formada, a estrutura dela, né? A estrutura dela tem os ailerons os ailerons aqui e as longarinas, tá? Que seria como os ossos no corpo humano, tá? Então ele tem essas estruturas aqui que vocês estão vendo. Para você começar a desenhar uma aeronave, seria interessante você começar pelo mais simples. Então, o mais simples é você desenhar, por exemplo, aeronaves planas no papel, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, você vai ver nesse contorno que é como se isso aqui fosse apenas do papel, ó, uma fatia simples, né? Tanto da asa quanto da estrutura principal da aeronave. Isso serve para todos eles aqui. Ok? Então, como que você começaria a desenhar uma aeronave? A primeira coisa é você imaginar um ponto de fuga lá no finalzinho, né? Lá no infinito. Ó. Então, isso aqui vai lá para o ponto de fuga. Em seguida, você vai definir o que a gente chama de proporção. Então, eu vou fazer uma elipse aqui, ó, certo? E vou fixar o tamanho dela. Então, fixei aqui. Ó. Então, esse é o meu tamanho da elipse. E por ela passa uma estrutura principal no eixo dela. Então aqui a gente está vendo, né, ó, a elipse desenhada, ela tem um certo diâmetro que a gente colocou, tá? Esse diâmetro aqui, e pelo centro dela vai passar essa linha. Ok? Maravilha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou construir uma linha na parte de cima e uma linha na parte de baixo, que é paralela à linha central aqui, ó, que ela passa pelo cruzamento aqui, essa linha central, né, do cruzamento dessa linha aqui.
Então vou construir essas duas linhas, tá? Vocês podem utilizar a régua para fazer isso. Muito bem, em seguida, o que eu vou fazer, né? Agora, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. A partir desse ponto aqui, ó, eu vou prolongar com a minha régua e passar por esse ponto aqui, ó. Vou prolongar ele até um outro ponto lá. Esse ponto que vai ser gerado aqui, tá? Eu vou subir uma reta perpendicular a essa linha da base. Isso aqui que foi formado, essa região que foi formada, é exatamente o tamanho disso daqui. Só que como ele está indo para o ponto de fuga, a proporção desse comprimento com esse é um pouco menor. Mas eles estão na proporção. Então, esse comprimento é igual a esse na proporção devida. Então, foi isso que ele fez aqui, ó. Ele pegou, traçou essa linha até a base, traçou essa linha aqui. Mesma coisa, ele continua o processo até a outra base, traçou essa linha. E foi gerando vários segmentos que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Todos esses segmentos. Esses segmentos cabem uma elipse desse tamanho aqui dentro na devida proporção. Então, o que nós estamos fazendo é dividir a aeronave em partezinhas proporcionais. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, a primeira parte, esse segundo aqui já tem outra proporção e vai indo até o final. Bom, depois eu vou traçar uma origem aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, dessa linha que gerou esse cruzamento aqui com a linha de baixo, esse ponto aqui, eu vou marcar esse ponto aqui, certo? Ó, esse ponto aqui. E daqui vai sair a minha origem, que é o meu eixo Z. Ok? Desse ponto até a parte final que eu vou assumir aqui, contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso pegar o tamanho que eu quiser, tá? Ó, nesse caso aqui, tem 5 partes em relação à primeira. Eu parei aqui. Então, se eu parar aqui, nesse ponto, eu vou traçar uma linha vertical. E daqui para a esquerda eu vou traçar uma linha completamente horizontal que vai cruzar com a primeira linha que passa pelo eixo dessa daqui. Ok? Gerando esse ponto aqui, ó. Então, temos um ponto, 2 e 3. Então, tá aqui, ó, a linha que a gente traçou. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz traçando para as laterais aqui, ó, e gerando essas estruturas retangulares para a direita. Eu vou fazer a mesma coisa para cima, porque eu quero aumentar a altura do meu objeto. Então, o que eu faço? Traço uma linha azul para cima aqui, ó. Traço outra linha azul para cima. E desse ponto, vou traçar uma linha vermelha em diagonal para gerar essa parte aqui. Ok? Faço isso do outro lado também, ó, desse ponto. E desse ponto traço essa linha vermelha, cruzo com aquela linha que chega aqui, né? E fecho essa linha que tem 2 pontos. Por 2 pontos eu traço uma reta, né? Fecho essa linha maior. Ou seja, eu dupliquei essa parte aqui para cima. Ok? Bom, então essa parte do desenho de baixo é o que a gente já tem. Agora o que eu vou fazer? Essa linha aqui que nós já desenhamos na vertical, a partir dela, vou traçar uma linha horizontal até o outro lado. Ó. Quando chegar nesse cruzamento aqui, vou traçar uma outra linha vertical. Cruzei aqui. Em seguida, vou pegar esse ponto de cruzamento aqui, ó, certo? Que é o nosso eixo Z. Quando ele cruzar com essa linha aqui, ó, vai gerar esse ponto. Esse ponto com aquele eu vou cruzar. Essa linha em vermelho vai possibilitar que a gente construa as asas da aeronave. Ó. Então aqui seria a asa da aeronave, beleza? E aqui seria o corpo da aeronave, ó. Beleza? Então ó, você tem o corpo e a asa. Então vamos para frente. Então tá aqui a nossa parte da asa, né? Ó. Beleza? Aí você consegue traçar várias linhas paralelas, ó, a essa asa aqui, ó, a primeira linha que a gente gerou. Tá? Se quiser traçar uma asa lá atrás, ó, você vem aqui e traça uma parte paralela a essa. E aí,
Com essa estrutura aqui que a gente tem, ó, montada, né, essa parte retangular, eu consigo desenhar um objeto ao meu gosto, né? Então eu posso começar por aqui, ó, traçar uma retinha até aqui e vou reduzindo isso e fazendo uma curvatura do jeito que eu quero, mas deixando num formato dentro daquele padrão retangular que a gente construiu lá no começo, né? Ó. Certo? E aí eu tenho pelo menos a parte plana da minha aeronave. Em seguida, vou pegar algumas estruturas aqui, por exemplo, essa e essa, né? Que são uma reta paralela para baixo. Vou fazer essas duas marcações. Essas marcações vão possibilitar que eu construa a parte da asa, ó. Certo? Para a direita, para a esquerda, e assim eu vou construindo. Daqui, por exemplo, vai sair até aquele ponto, consigo construir a asa. Ok? E aí eu vou construindo os detalhes, né, de acordo com a minha necessidade. Aqui ele fez a parte da sombra da aeronave, né, ó. Mas você não precisaria, você faria só a parte da aeronave em si. Ok? Essa é uma técnica, pessoal, que você pode usar não para aviões. Você pode usar para qualquer coisa. Tá? Então essa técnica aqui é muito usada para a construção de objetos mais complexos, se você quiser desenhar à mão livre, no caso. Né? Ok? E aqui está o nosso modelinho, né, que a gente tirou construindo à mão livre, né, usando a régua e um lápis, tá bom? E aqui a estrutura lateral. Se você quiser desenhar no computador, você pode, tá? Então você tem esse tipo de estrutura aqui, ó. Tá? A partir dela você tira um modelo. Aqui alguns exemplos, né, que foram gerados a partir daquele modelo simples, um modelo mais complexo. Então você consegue tirar esses resultados, ó. Certo?